Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do seu Direito Simples e Descomplicado. Meus amigos, estava conversando com um amigo e esse amigo me passou a seguinte informação e eu achei interessante e decidi gravar um vídeo para vocês, tá bom? Vamos lá, vou contar aqui a historinha, né? Vocês sabem aí que eu sempre gosto de passar um pouco de conhecimento para vocês. Através de uma historinha, eu aprendi que com a história, às vezes a gente consegue, posso assim, decorar, né? Não sei se o certo seria decorar, mas aprender, certo? De uma maneira mais fácil, não é isso? E na minha vida sempre foi assim. Eu gostei sempre de aprender através de uma história. Eu tinha professores aí magníficos, maravilhosos, né? Que ensinava sempre contando um fato, uma história, né? Como diz assim o pessoal do interior, um causo, né? Causo que o pessoal do interior fala, né? Um causo, né? Coisa assim. Bom, então eu vou passar aqui para vocês uma história. Essa história é real, tá, pessoal? Eu achei bem interessante e decidi gravar um pouco para vocês. Na realidade, ele estava com uma amiga também dele, tá? E a amiga dele informou para esse meu amigo, tá? A gente aqui não está aqui para citar nomes e tudo, né? Apesar que ele sabe que eu vou contar essa história aqui para vocês, tá bom? Que o que ocorreu? A amiga dele chegou para ele e disse o seguinte: olha, fulano, eu vou ter que procurar um advogado, porque meu pai faleceu, meu pai era casado em separação total de bens, e o pior é que agora a esposa dele, né, está informando que ela teria direito aos bens do meu pai, inclusive não quer nem sair da casa, não quer, está dizendo que tem direito a tudo, né, porque era casado muito tempo com meu pai. E eu fui lá, expliquei para ela que ela era casada em comunhão de separação total de bens, que ela não tinha direito a nada, né? Aí o meu amigo disse que, olha, você tem razão, tem total razão, você não precisa procurar um advogado para isso. No dia que você gastar dinheiro com um advogado para ter uma informação dessa que todo mundo sabe, né? Se você casa em separação total de bens, quando você morre, você não tem direito a nada, né? E ele foi muito forte, né, na maneira que ele passava a informação para essa amiga dele, né? E o pior que sim, que a amiga dele disse, então com essa sua informação aí, né, eu já tenho esse mesmo pensamento. O meu pai, ele tinha alguns imóveis, ele tinha uma fazenda, e agora essa mulher aí quer tomar conta de tudo, se acha que é dona de tudo, né? Ela não é dona de nada não, é aquela briga de família que todo mundo já conhece, né? Todo mundo tem esse conhecimento que infelizmente quando um ente querido falece, existe uma briga muito grande, né? Ah, mas doutor, na minha família não aconteceu. Bom, ainda bem, você é um cara de muita sorte, né? Quando não acontece isso aí, mas a maioria das famílias, infelizmente, eu vejo até inclusive famílias se destruindo por conta de inventário, né? Eu sempre aconselho, quando o cliente vem me procurar, eu sempre aconselho a pessoa fazer logo um testamento em vida, deixando já tudo resolvido, né? E os pais às vezes não querem fazer isso aí, né? Eles não querem gastar o dinheiro, às vezes acham que os filhos nunca vão brigar e acabam sempre sem fazer o inventário, postergando aí esse ato que é tão importante, né? Inclusive no mundo jurídico, que evita muito problema, muita confusão, né? Mas lembrando, tá, gente, fazer um inventário, fazer um testamento tem que ser feito de uma maneira correta, de uma maneira certa, com um profissional da área. Por quê? Porque esse testamento pode ser anulado, tá, gente? Ele pode ser questionado na justiça e acabar sendo anulado. Pessoal, eu sei que o tema que a gente está falando no vídeo não tem nada a ver com testamento, não é isso? Vamos lá, eu sei que aí deve estar muita gente curiosa aí, todo mundo deve estar dizendo, ela tem razão sim, né? Já que o pai era casado em comunhão, em separação total de bens, ela não tem direito a nada. Acho que alguns de vocês já devem estar pensando dessa maneira, outras pessoas que já têm um pouco mais de conhecimento jurídico devem estar dizendo, opa, peraí, acendeu aquela luzinha vermelha lá para ele, né? E deve estar dito assim, será? Opa, vamos, né? A pessoa fica ali aquele ponto de interrogação, aquele alerta na cabeça, não é isso? A pessoa que tem um pouco mais de conhecimento jurídico já pensa um pouquinho diferente, né? Na realidade, eu até expliquei para esse meu amigo, olha, nunca é bom passar uma informação dessa se você não tem um conhecimento jurídico. Você não é advogado, você não pode passar essa informação, né?
Ah, doutor, mas eu passei, doutor, não, ele me chama pelo meu nome, né? Eu passei porque sou amigo dela e tudo isso, mas você passou informação errada e pode até ter agravado o problema dela, né? Talvez se ela não tivesse tido essa informação errada, no momento que ela se colocou à disposição de ir procurar um advogado, né, ela teria procurado um advogado e teria tido a informação certa. Inclusive, com essa informação que você passou, ela, quando ela for lá no escritório desse outro advogado da família, né, da madrasta dela, e ela vai lá gritar e questionar mesmo que tem o direito, né? Porque assim, a pior coisa, pessoal, é a conversa no mesa de bar, tá? É a pior coisa que existe. Por quê? Porque as informações, ela muitas vezes não são certas, tá? Inclusive, assim, o cara às vezes chega para mim e diz, doutor, mas eu conversei com um amigo meu que é advogado, a gente estava num bar tomando uma cervejinha, e ele falou que era assim, cara, você não sabe o estado que aquele advogado se encontrava. Às vezes o advogado respondeu aquilo ali para ele, até para não prolongar, porque o advogado, quando ele está no seu momento de lazer, ele não quer saber da área jurídica, ele até no meio de outros advogados comenta, né, uma coisa ou outra ali, né, que loja dentro da ética, né, mas assim, ele não quer saber de problema dos outros, ele está lá para se divertir, para poder ficar um pouco mais à vontade. Infelizmente, muitas pessoas acabam utilizando aquele tempo do advogado para tentar puxar alguma informação, para tentar saber o seu caso concreto, né? Normalmente é assim, o amigo do meu amigo, ó, tá vendo? Eu estou contando a história para vocês, falando do meu amigo, por quê? Porque na realidade é o fato, né? O que ocorreu, né? Mas normalmente quando a pessoa vem a mim, vem me perguntar alguma coisa, tá? Ela sempre, nunca é ela, é sempre o amigo do meu amigo, não sei o quê. E aí a gente vai conversando e acaba descobrindo, a gente já tem uma certa experiência, né? E aí a gente vai tendo as informações corretas do caso, tá certo? Bom, só passando aqui para vocês, o vídeo não ficar muito longo. Primeiro, evite dar informação se você não for advogado. Evite de passar um medicamento. Às vezes a gente toma um remédio para garganta, né, que curou, aí vem uma pessoa com uma dor de garganta, você já diz logo, ó, toma esse remédio aqui, rapaz, eu tomei, fiquei bonzinho, né? Mas você não sabe se aquela pessoa ela pode tomar aquele remédio, se ela possui alguma alergia daquele remédio, não é isso? Então a gente sempre tem que ter muito cuidado, no direito também, tá, pessoal? Uma informação errada, um comunicado errado pode trazer um prejuízo para outra pessoa, né? Você imagina essa mulher que vai chegar lá no advogado lá, cheio de marra, né? Dizendo assim, ó, doutor, eu tenho certeza que é desse jeito, porque eu inclusive estava conversando com um amigo meu lá, e o meu amigo disse que era dessa maneira, porque também já ouviu falar também. Vocês imaginam aí a confusão que pode trazer uma informação errada, tá bom? Pessoal, o que eu sempre vou aconselhar para vocês é o que eu sempre digo para vocês, cada caso é um caso, tá? Tem que ser analisado, não confundam, tá, pessoal? Falecimento ou morte com separação, tá? Quando você casa em separação total de bens, na separação, no divórcio, né? A outra parte, sim, não vai ter direito a nada. Mas no falecimento tem que ser analisado, tá bom? Tem que ser muito bem analisado, porque em muitos casos a viúva ela tem direito sim, tá certo? Mas doutor, se ela é casada em separação total de bens, pessoal, tentando passar uma informação para vocês. A justiça entende, a jurisprudência entende o seguinte, que ele naquele momento que ele estava casado, ele não tinha intenção de se separar dela, aconteceu uma fatalidade. E como é que a justiça vai ter a noção que ele de fato não queria mais deixar nada para a esposa, né? Ele, quando ele casou, ele poderia ter um pé na frente, um pé atrás, e assim, ó, vamos casar aqui em separação total de bens, porque se essa mulher me trair, ela não vai pegar nada do meu patrimônio, eu vou me casar em separação de bens, porque será que ela não está atrás só dos meus bens, né? Como dizem no popular, né? Então, assim, cada caso é um caso, tem que ser muito bem analisado, evitem dar informação errada, tá? Procure sempre um profissional da área, um advogado que tenha o conhecimento da área, isso é muito importante. E se você é aquele cara que gosta de dar opinião aí numa mesa de bar, num restaurante, numa coisa, você pelo menos diga assim, ó,
No meu caso, foi dessa maneira, mas procure um advogado para você ter certeza como vai ocorrer no seu caso, não é isso? Para que você não passe uma informação errada e não acabe não causando aí um problema para essa pessoa, né, que já está fragilizada, gente. A pessoa já perdeu o pai e agora está brigando com a madrasta, não é isso? É complicado, gente. A vida é muito complicada, tá bom? Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistirem esse vídeo. Se esse vídeo puder ajudar alguém, se você tiver um amigo que gosta de dar muita opinião aí na vida dos outros, aí passa esse vídeo para ele também, para ele ter um pouco de cuidado, tá certo? Muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para um amigo, para um colega, uma pessoa da área do jurídico. Eu acho que talvez não tenha interesse nesse vídeo, porque é um vídeo muito simples, é um vídeo que a gente tenta passar uma informação, a gente tenta passar um pouco de conhecimento para vocês, de uma forma gratuita, sem buscar nada, apenas mesmo eu acho importante a pessoa ter conhecimento, né? Imagine o que evitaria, tá? Se essa pessoa tivesse assistido esse vídeo, né? Antes de ir lá no outro advogado, e antes de ir lá na madrasta, né? E criar uma confusão, uma briga danada, tá certo? Um forte abraço mais uma vez, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, muito obrigado.